quais as consequências da chamada nova reforma do ensino médio e como o governo Lula deveria se comportar a esse respeito? O novo ensino médio é uma concepção empresarial muito atrasada. Ele se baseia numa concepção da década de 50 dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ó. A ideia de áreas estanques, de ensino modular, eu escolho o que eu quero estudar, tira a área de humanas, pega só o que dá emprego, concepção de competência. Lembra a lei do ensino técnico da ditadura, 5692? Mas é piorado. Isso aqui é um livro de 57, gente. 1957. Acho que dá até para ver a data aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a data. Mas, enfim... Olha, é dos Estados Unidos, isso é a teoria de 57, meu Deus. Então, a reforma, a chamada nova reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio, ela tem esses elementos. Então, ela cria modulação, os alunos escolhem o que vão estudar, reforça as ciências duras em detrimento das ciências humanas. Quais as consequências? E pensa a inserção no mercado de maneira individual. É a concorrência, o individualismo. Depois nós vamos pagar na política, né? Essa ideia essa reforma foi aprovada no governo Temer. Então o que um governo de centro-esquerda, ele não precisa nem ser de esquerda, um governo com um projeto que eu acredito que o que o Lula está falando é o que ele quer mesmo, de superação da desigualdade, né? Ele tem que revogar a reforma. E ele tem fórmulas para fazer isso, inclusive jogando pesado no Conselho Nacional de Educação. Nós temos que revogar essa porcaria de reforma. E talvez, para dar força para o governo, tinha que começar fazendo uma consulta para professor. Vai para a rede de ensino e consulta professor. O que eles estão achando? Vamos começar ouvindo. Aí você vai ver como a maioria quer o fim dessa porcaria. E aí nós temos que fazer um projeto de educação afinado com um projeto de país. O Lula não está falando de superação da desigualdade? É isso que tem que ser uma reforma do ensino médio. E ouvir os alunos, né, os adolescentes. Mas, Rudá, qual tem sido a posição do Ministério da Educação sobre a reforma do ensino médio? Olha, o ministro Camilo deu uma entrevista que a hora que perguntaram isso para ele, deu uma entrevista há 2 semanas. Ele fala o seguinte... Não, espera um pouquinho. Nós temos que desideologizar essa discussão. Como? A reforma do ensino médio nasceu de uma concepção ideológica. De mercado. Mas ele diz, fica em cima do muro, e diz que tem que desideologizar. Tá bom. E aí o que ele diz? Precisamos aguardar pesquisas científicas. Ora, doutor Camilo, se o senhor quiser, eu envio para o senhor pelo menos 50 pesquisa sobre essa reforma. O senhor vai ler? Olha como que se dá uma resposta sem nenhum sentido, só por dar, para você se livrar da batata quente. O que ele devia falar? Vamos fazer uma avaliação rigorosa até junho desse ano, até maio desse ano. Pública. Inclusive que consulta com professores, com avaliações, não sei do que. Não, ele fala, vamos esperar a pesquisa. Ou seja, depois que a gente der bastante dinheiro para as empresas de educação, que os alunos ficarem se matando na escola e aumentar a evasão escolar, aí eu vou pegar ver as pesquisas, o que elas diziam. Quer dizer, não é possível que o ministro fale algo assim. Imagina se a resposta fosse essa para a Covid. Vamos esperar as pesquisas para a gente ver qual a melhor vacina, e aí o ano que vem, depois que morrer 600 mil pessoas, eu contrato. Não dá. Esse tipo de resposta não dá. E afeta também a vida dos professores, a reforma do ensino médio? Nossa, afeta, porque ele tira um monte de professor que estava no ensino médio, ele perde as aulas. Ele perde. É aquela concepção taylorista que eu falei. Primeiro matemática, depois as ciências que eles diziam da indústria, que eram 4 naquela época, no século XIX. Química, biologia, física e psicologia industrial. A psicologia industrial começa a ter as primeiras versões
que vai se desenvolver nos anos 30 nos Estados Unidos, já nos Estados Unidos no final do século XIX, pelas mãos de um terrorista chamado Joseph Meyer Rice, que a gente não estuda no Brasil. Então, assim, esse é o problema. Esse é o problema.